programa Gente da Gente está no ar, com Cláudia de Bulhões apresentando novidades para vocês. Meus caros internautas, meus caros telespectadores, hoje nós estamos assim com uma pessoa maravilhosa, mas ainda não vou dizer não, porque eu tenho que agradecer a nossa equipe aqui da TV Assembleia, que eu não inicio sem agradecer, porque sem a equipe ninguém é ninguém. Como eu ia fazer tudo? Filmar, ir para o master, cortar. Então, a equipe é tudo aqui. Eu apenas sou uma coadjuvante da equipe. Muito obrigada mais uma vez vocês. Eu fui a um seminário, segunda-feira, sobre paradiplomacia e interdependência. Vocês já ouviram falar nisso? Interdependência, paradiplomacia, um nome bem complicado, né? Nós estamos aqui para saber tudo sobre isso com o cientista político André Aprígio. Muito obrigada, meu amigo André, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Você não faz um convite, Cláudia, você faz uma intimação. Oh. Seria inadmissível da minha parte não aceitar a sua intimação. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa. Aliás, eu já queria vir nesse programa há muito tempo, tivemos a oportunidade de estar em Maceió e estou à sua disposição, Cláudia. Sempre um prazer. Antes de começar a falar sobre o seu livro, sobre esse tema maravilhoso, eu quero lhe oferecer a revista cultural Gente da Gente, da qual você vai fazer um artigo sobre a paradiplomacia. Perfeito, obrigado. Estou lhe ofertando essa revista, entendeu? Você faz um artigo para nós que vai ser uma honra. Ótimo, perfeito. Eu vou ler um pouquinho quem é André Aprígio. Cientista político André Aprígio é especialista, eu não vou ler tudo não, porque senão a gente não sai, o tempo todo termina. É especialista em relações internacionais pela Universidade do Minho, em Portugal. Ele é mestre também em relações internacionais. E, em resumo, como cientista político, suas investigações abrangem todas as formas de diplomacia contemporânea, principalmente o estado interdisciplinar da relação internacional, ciências políticas e comunicação. André, você é master. Professor André, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Você sabe que eu sou sua fã número 1. A sua carteirinha de fãs, ocas, a minha número 1. Agora, eu acho o seguinte, você é uma pessoa muito, mesmo sendo jovem, muito além do seu tempo. Você busca coisas diferentes do que uma pessoa, desculpe lhe dizer, de onde você saiu, não é de uma roça, mas de onde você saiu, que nós vamos entrar nisso, foi parar. Por que isso, André? Cláudia, eu acho que parte disso se deve, obviamente, ao DNA da minha mãe, né, que é uma irrequieta, e, obviamente, isso foi transferido para os filhos. E a outra parte, obviamente, em função da exigência do próprio mercado, né? Eu falava num seminário ontem, numa faculdade aqui em Maceió, e eu falava para os estudantes, é impossível, é inadmissível você ficar inerte. Porque se com a graduação já é difícil, com o mestrado também, com o doutorado eu ainda sinto dificuldades, então essa necessidade, essa busca constante por conhecimento é algo natural em mim. E caro telespectador e caro internauta, vocês nem imaginam de quem ele é filho. Ele é filho da nossa querida Marli Aprígio Ribeiro, ou Ribeiro Aprígio, Ribeiro né? Aprígio. Ribeiro Aprígio. Todos em Maceió conhecem, e Alagoas, o dinamismo, e no Brasil também, o dinamismo de Marli. Verdade. Marli, muito obrigada por ter esse filho maravilhoso que é o André e que está hoje aqui conosco. Marli é uma mulher ímpar. Obrigado. E sua fome de saber, eu acho que é oriunda dessa maternidade maravilhosa. Sem dúvida. André, você é nascido aonde? Eu nasci em Maceió. Mas eu vivi
muita parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência em São Miguel dos Campos. De São Miguel, depois eu saí, voltei para Maceió, vim para Maceió para estudar. Aqui eu terminei o 2º grau, fiz faculdade aqui e terminei saindo de Maceió em 2006. Então já tem aí um bom tempo que eu saí de Alagoas, mas sempre retornando, períodos aqui, períodos em outros lugares. Por que plagas você andou, André? Porque você é um andarilho cultural. A minha Agora eu fiz esse termo, andarilho cultural. A minha mãe ganhou o termo no livro que ela escreveu de acaminhante. Então eu vou pegar a sua expressão de andarilho cultural e vou me apropriar dela, Cláudia. Eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei em Portugal, eu já passei um tempo em Buenos Aires, eu já passei um tempo em Nova York, onde eu estagiei na ONU. Eu já passei... Peraí. Você já esteve na ONU? Já. Deixa, daqui a pouco a gente volta sobre isso. Já morei em Portugal, onde eu fiz o mestrado e, enfim, finalizando agora o doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais. Já morei em alguns lugares. E atualmente eu resido em São Paulo, já tem 2 anos e meio. André, a gente ouve, fulano é um cientista político, Beltrano é um cientista político. E hoje eu trago aqui no programa Gente da Gente um cientista político. O que é um cientista político, pelo amor de Deus? Olha, Cláudia, de uma forma muito simplista, o cientista político é aquela pessoa que vai, munido dos conhecimentos teóricos, mas sobretudo da prática, da vivência no terreno, no campo, poder ter a capacidade de fazer as análises dos cenários políticos, articulando tudo aquilo que a gente vê com outras disciplinas, com outras experiências. Então, de uma forma muito simples, é aquela pessoa que vai dar pitaco na vida política do país. Olha, dá pitaco na vida política e com conhecimento, né? Com conhecimento, porque obviamente. Todo mundo dá pitaco na vida política. Mas veja, o cientista político ele tem uma situação muito confortável, porque é muito fácil falar, né? Certo. Eu costumo dizer que a gente também não pode tirar o peso dos ombros do agente político, que é aquele que tem um mandato eletivo, o prefeito, o vereador, o deputado, o governador, o senador, o presidente da República. São funções muito difíceis de se empenhar, de desenvolver. Não é fácil quem está na cadeira de uma presidência da República, de um governo do Estado, tocar todas as atribuições. Então, é muito fácil criticar, mas também é nossa obrigação criticar para fazer com que o debate possa avançar. André, eu estou numa situação muito difícil. Porque eu fui segunda-feira a um seminário feito por você com o lançamento deste livro. E esse livro foi um sucesso no lançamento. Que bom. Você me fez a oferta desse livro, eu li, olha, Para a Diplomacia e Interdependência. Olha o título, meu telespectador, Para a Diplomacia e Interdependência. Quando eu comecei a ler o livro, eu já passei o assunto para 4 pessoas. E as 4 pessoas me deram o dinheiro para comprar o seu livro. E eu acho que elas vão para o Procon. Porque ele não tem mais livro aqui em Maceió, meu caro telespectador. É verdade. E agora, André, como é que você vai fazer? Como é que eu vou devolver o dinheiro para as pessoas? Teremos que dar um jeito. Teremos que resolver essa situação. Esse livro ele foi lançado no final de 2016, ele foi lançado no Rio de Janeiro, porque parte desse livro é um estudo de caso sobre a cidade do Rio de Janeiro, das atividades paradiplomáticas do Rio. Eu tive a honra de lançá-lo na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, onde eu fui pesquisador visitante entre 2016 e 2017. Eu fiz o meu doutorado de sanduíche na USP, lá em São Paulo. O livro, para minha alegria, ele é o mais vendido hoje nas lojas físicas e online de todo o Brasil, na categoria, incluindo a gigante, enfim, eu vou fazer o merchan sem ganhar nada, a Amazon.com. Isso. Onde, enfim, é uma alegria para mim ter esse livro já sendo adotado como indicação de bibliografia em algumas universidades do país, Veiga de Almeida no Rio, o FMG, o Federal de Minas Gerais, sobretudo na área de Direito Internacional. A gente vai ter que dar um jeito para essas pessoas conseguirem esse livro. Porque realmente, André, eu fiquei numa situação difícil.
Porque só para São Miguel você parece que vendeu 20 e poucos, né? Foram quase 20. Lá no dia do lançamento. Isso. E o lançamento foi belíssimo, né? Foi muito bom, né? Banda da Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcos, né? Isso, abraço, Coronel Marcos. A Fátima Santiago, vereadora. O secretário de Governança da capital, representando o prefeito. Todo mundo queria saber o que era, o termo, esse livro, Para Diplomacia e Interdependência. Foi uma oportunidade única, né, trazer para Maceió, trazer para Alagoas o primeiro seminário alagoano de Paradiplomacia, para que a gente pudesse discutir um pouco sobre esse tema, a importância desse tema para as cidades, para os empresários, como que as cidades podem, quais são as atividades que elas podem desenvolver para atrair investimentos, porque a receita dos municípios cada vez mais diminui e a gente tem que contar um pouco também com a criatividade para sair desse momento, né? Na crise, já dizia alguém, na crise tira o S e crie. Então é isso que a gente tem que fazer. Muito bonito. Esse é meu amigo, eu sou fã dele de carteirinha número 1, André Aprígio. Agora, André, eu já tinha ouvido falar, né, em diplomacia. Isso. Agora, para diplomacia, eu sinceramente ouvi falar com você. Tá. Aí eu queria que você desse para o meu telespectador, para o meu caro internauta, o que é um e o que é outro e a diferença de um para outro. Perfeito. O que é diplomacia, o que é paradiplomacia e qual a diferença de um para o outro. Perfeito. Paradiplomacia é diplomacia, né? Na realidade, paradiplomacia, esse ele está aí como paralelo. É uma diplomacia paralela à diplomacia oficial do Estado. O responsável pela diplomacia brasileira é o Itamaraty, é o Ministério das Relações Exteriores. Então, a paradiplomacia, ela não surgiu no Brasil, ela surge como um movimento mundial, porque cada vez mais os estados, maiúsculos, países, né? No caso do Brasil, o governo federal, a União, ela deixa de ter a capacidade, ao longo do tempo, de prover tudo aquilo que os seus entes federados, seus estados, seus municípios precisam. Então, nesse contexto de incapacidade do Estado de prover tudo aquilo que as cidades precisam, as cidades têm que fazer o seu papel. Elas têm que correr atrás daquilo que eles precisam para defenderem os seus interesses locais. Então, a paradiplomacia significa a atuação internacional de cidades, estados, regiões, inclusive de empresas, qualquer porte que seja, internacionalmente, para projetar a sua imagem, para vender os seus produtos e serviços, mas também para atrair conhecimento técnico e atrair investimentos para as suas cidades. E daí que eu li no seu livro, porque eu amei esse livro, que são os governos subnacionais. Os governos subnacionais são os estados, os municípios, são as regiões, em outros países, né? Os cantões, as províncias. Né? Você que morou em Portugal, morou em tanta parte, né? Aí eu pergunto, aonde entra a paradiplomacia nos governos subnacionais? A paradiplomacia nos governos subnacionais, ela se dá por meio de... eu gosto sempre de citar André Lecour, que é um canadense, e ele fala que paradiplomacia possui basicamente 3 camadas. A primeira camada é a camada econômica, que é na atração de investimentos, que é na projeção dos talentos, na projeção dos produtos e serviços que os municípios têm, que é na tentativa de atingir novos mercados internacionais. Essa é uma camada. Mas também tem a camada da cooperação cultural, que é a cooperação técnica, a cooperação na área da educação. Por exemplo, quando uma universidade, uma faculdade em Maceió faz uma cooperação com outras universidades internacionais, isso também é paradiplomacia. Aí, é um tema que, para mim, é muito difícil. Você sabe disso. Eu precisei ler o livro, reler. E qual é a linha que separa a diplomacia da paradiplomacia? Tem alguma linha, mesmo que seja tênue? Olha, ela é uma linha tênue, porque, veja, o Estado brasileiro exerce a diplomacia, que é a atividade de representação, de comunicação, de negociação. Os entes subnacionais, os estados e municípios, a gente não chama de diplomacia porque ela não é a oficial em nome do Estado.
Então ela é a paradiplomacia, mas ambas andam juntas. As cidades, os municípios, eles não podem atuar internacionalmente ferindo a política externa do Brasil. Isso seria errado. Então é paradiplomacia porque ela anda par e passo, paralelamente à diplomacia e à política externa do Brasil. André, você é um cientista político e é um paradiplomático. Paradiplomata. Paradiplomata. Eita, paradiplomata. Eu quero saber com detalhes, viu? Se existe diferença entre um cientista político e um paradiplomata. Mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, certo? Enquanto isso, a gente fica naquele bate-papo. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Meu caro telespectador, meu caro internauta, estamos aqui com André Aprígio, o cientista político, que reside em São Paulo, é alagoano e nos deu a honra de vir ao nosso programa. André, a gente ficou numa pergunta, mas antes da pergunta, já estão me perguntando aonde adquirir este livro, porque já que eu estou numa situação difícil, porque eu vendi os livros e não tenho livro. Aonde adquirir o seu livro de Paradiplomacia? Cláudia, o livro ele pode ser encontrado hoje em diversas livrarias físicas e, sobretudo, nas online. As online são as melhores porque tem entrega para todo o Brasil. Amazon.com.br, Livraria Cultura, Martins Fontes, enfim, Saraiva, Americanas.com, Submarino.com, todas as principais livrarias online você pode encontrar o livro. Se a gente chegar aqui na Cultura e disser, doutor André mandou eu comprar, tem desconto? Não sei se vai ter, não sei se eles vão trabalhar com desconto. Ô André, voltando à pergunta que nós encerramos o outro bloco, a diferença entre um paradiplomata e um cientista político. Cláudia, eu diria o seguinte, o cientista político, de certa forma eu já falei, ele vai ser o responsável por fazer as análises do cenário político baseado em todo o capital intelectual e de conhecimento que ele adquiriu, somado ao capital da experiência no terreno.
O paradiplomata, ele não precisa necessariamente ser um cientista político, mas ele precisa ter um conhecimento de política internacional, de relações internacionais, entender a importância dos movimentos como globalização, desses fenômenos importantes, entender sobre cidades, sobre legislação e, sobretudo, sobre comunicação, porque o diplomata, na essência, não existe diplomacia sem comunicação. A diplomacia também é uma arte de se comunicar, é uma arte de negociar. Então, você não precisa ser cientista político para fazer e atuar em paradiplomacia. Existe curso para diplomata? Não existe curso, existem algumas atividades que são análogas à paradiplomacia. Veja, quando você representa os interesses de uma empresa, quando você trabalha numa área de relações institucionais, governamentais, você exerce o que a corrente que eu sigo, que é a corrente da SPM, eu fiz MBA na SPM em 2006, e na SPM a gente chama de diplomata ou diplomacia empresarial ou corporativa. Então, ao fazer essa diplomacia, tentar abrir mercados em outros países, tentar divulgar o potencial das suas cidades, dos seus estados em outros países, fazer cooperação para atrair conhecimento técnico de fora para cá, para o Brasil, isso é uma atividade paradiplomática, isso é uma atividade de paradiplomacia. Mas é importante que a academia, eu já falava ontem nesse seminário na faculdade, não sei se eu posso dizer o nome. Pode. Estava no SESMAC, foi um evento belíssimo, como parte do 5º Seminário de Empreendedorismo Universitário. Eu fiz a palestra organizada também pelo CRA, pelo Conselho Regional de Administração aqui de Alagoas, que eu quero de público agradecer o empenho. E foi um evento que eu dizia, olha, a academia também tem que fazer a meia-culpa. Nós precisamos cada vez mais inserir nas grades, nas emendas dos cursos de graduação e pós-graduação, Cláudia, temas como paradiplomacia, diplomacia empresarial, lobby, defesa de interesses, advocacy, que é a defesa das organizações não governamentais. Como que uma organização não governamental de Alagoas vai chegar em Brasília, no Congresso Nacional, e conseguir defender os seus interesses em nome da sua causa? Por exemplo, temos várias organizações importantes, a APAI, por exemplo. Isso. Você precisa munir de conhecimento técnico para você poder defender os seus interesses. Isso é paradiplomacia também. Inclusive, a Maristela Positano estava na sua palestra segunda-feira e ela tem uma ONG, né, sobre Perfeito. a paz, e ela estava anotando tudo, Perfeito. que eu acho que ela vai utilizar muito o seu livro e a paradiplomacia. É importante que cada vez mais as universidades alarguem esse campo de visão, que possa cada vez mais incluir na sua ementa assuntos diferentes, assuntos contemporâneos, que no sul e sudeste do Brasil, Cláudia, já é uma realidade há muito tempo. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, todas as universidades estão cada vez mais atraindo cursos mais contemporâneos ou incorporando nas suas grades temas contemporâneos, porque os nossos jovens, os nossos estudantes, os futuros profissionais e aqueles que já estão no mercado precisam reciclar-se com outras visões. Eu achei muito interessante, porque você vive Rotary também, por causa de Marli Ribeiro, né? Também. Vive Nasci em Rotary. Nasceu em Rotary, é rotariano, já foi presidente de clube de Rotary, governador membro de comissão distrital. Já foi, como é que se diz, protocolo Isso. em Rotary, em conferências e tudo. Agora, o Rotary, ele já pratica a paradiplomacia e as subnacionais, né? Para atividades paradiplomáticas. Paradiplomáticas, Sim. Porque na hora que tem, vamos dizer assim, o governo central, que é o presidente internacional, tem os governadores e tem os presidentes de clube, e os presidentes de clube podem fazer convênios ou projetos com outros países, outros estados. Estamos fazendo aqui uma analogia, pelo que eu entendi, da estrutura administrativa do Rotary com a estrutura administrativa do Estado, digamos assim. Sim. Né? Comparando, você tem o presidente do Rotary Internacional, você tem o presidente da nação. Você tem os governadores, Sim. que seriam os de distrito, os governadores dos estados. E os presidentes seriam ali como se fossem os prefeitos das cidades. Então, nesse contexto, nessa analogia, o Rotary sim promove atividades paradiplomáticas, sobretudo porque é a maior organização internacional do mundo.
presente em mais de 200 países, portanto, há muitos projetos, há muitos acordos de cooperação de fora para dentro e vice-versa, e que a nossa população, a nossa sociedade local, cada vez mais tem se beneficiado com esses projetos. André, eu li muito no seu livro sobre os governos subnacionais, que são os governos dos municípios, das províncias, dos estados, e que podem fazer essas parcerias, Sim. como nós fizemos essa analogia anterior, com estados de outros países, de outros Podem estados... e devem, né? Ou deveriam estar fazendo. Até da nossa federação. Sim. Agora, isso não fere a soberania do governo central? Excelente pergunta, Cláudia. Veja bem, o conceito de soberania, ele surgiu em 1500 Porque não existe em latim, não existe esse nome soberania, não existia, né? Exato. Enfim, a soberania, ele nasce ali do souveraineté, do francês, nasce com Jean Baudin, mas o conceito de soberania, ele já não é o mesmo há muito tempo, porque existe uma evolução. Costuma-se dizer que o conceito original de Jean Baudin de soberania, ele já se erodiu ao longo do tempo, porque ele surgiu numa época de guerras, numa época de crises, uma crise do Estado, uma crise que buscava colocar a pessoa e a imagem e a instituição do monarca como soberano, né? E hoje, enfim, já não é mais assim. Então, não fere a soberania nacional, muito pelo contrário. A Constituição Federal Brasileira, se não for a única, é uma das únicas em que mantém os entes federativos, né, os entes federais, União, estados e municípios no mesmo nível hierárquico, Cláudia. Então, não existe uma hierarquia, existe uma diferença em competências. Portanto, em 2005, por exemplo, o próprio governo federal já criava a assessoria de relações federativas, o Ministério das Relações Exteriores criou 9 escritórios regionais do Itamaraty ao longo do Brasil, justamente porque ele já percebia essas atividades internacionais dos estados e municípios, e o Itamaraty pensou, bem, vamos suportar essas ações para que cada vez mais elas estejam paralelas para a diplomacia, elas estejam alinhadas com o interesse nacional, que não seja algo feito sem planejamento, que não seja algo feito que venha possivelmente ferir o interesse nacional. Para a diplomacia não faz isso. Se você me permitir, Sim. Quando a gente lê nos noticiários internacionais, sobretudo, sobre a crise da Catalunha, Barcelona, aquilo não é atividade paradiplomática, aquilo é uma atividade protodiplomática, que visa o movimento separatista. A nossa Constituição Federal, ela não permite que nenhum estado, que nenhum município pense em se tornar independente, né? Não é isso. A atividade paradiplomática, ela busca coadjuvar no interesse nacional, mas obviamente defendendo os interesses locais. Somente os vereadores, somente os prefeitos são aqueles que podem de fato conhecer e defender o interesse mais local, porque eles estão ali no terreno. Eu gosto de ouvir André falar porque eu aprendo e você, meu telespectador, também aprende. Por favor, se estenda mais, porque eu sei que você tem muita coisa para falar. Agora, essa soberania do nosso... Porque nós somos federativos, não é isso? Isso. Essa soberania não fica ameaçada quando os paradiplomatas vão atingir a baixa política? Olha, atingir a baixa política, Cláudia... Eu não falei nem inglês. Não, pois é. Em relações internacionais, nós temos a high politics e a low politics, né? A alta política, considerada alta política, que seriam os assuntos ali, que seriam os assuntos que os internacionalistas entendem como mais importantes, segurança e defesa. Low politics, por mais que o termo seja baixa política, ela não significa menos importante. Sim. Ela é chamada de baixa política porque na hierarquia, enfim, dos internacionalistas, digamos assim, né, nas relações internacionais, há aqueles, sobretudo aqueles que defendem a teoria realista das relações internacionais, há aqueles que defendem que assuntos de
interesse de segurança nacional e defesa são aqueles mais importantes. Vou dar um exemplo. Política. É alta política. Vou dar um exemplo. O presidente Donald Trump, ele pratica a alta política, porque tudo no discurso dele, tudo na postura dele envolve poderio militar, envolve defesa e segurança nacional. Certo. Nós praticamos a baixa política. O Brasil pratica a baixa política no sentido de que outros assuntos fazem parte da agenda internacional. Mudança climática, isso não é um assunto não importante, muito pelo contrário. Diplomacia está ali dentro da low politics. Enfim, direitos humanos. A gente poderia dizer aqui, Cláudia, que direitos humanos não são importantes? Muito pelo contrário. Nenhuma. Mas eles não são vistos, eles não são colocados nas top priorities de outros governos. Eu preciso que você explique melhor isso para que eu possa entender e o meu telespectador. Vamos para o nosso intervalo e voltamos novamente Perfeito. Com a baixa política e a alta política. Perfeito. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Meu caro telespectador, estamos aqui com o cientista político André Aprígio, que lançou este livro recentemente aqui em Maceió, mas já lançou em outros estados, e estamos dissecando a paradiplomacia, e a interdependência. Mas anteriormente, no bloco passado, nós estávamos conversando e eu pedi que você abordasse novamente o que é baixa política e alta política. Perfeito. Porque isso aí... Deixa. Vamos embora, senão me enrola. Alta política basicamente está ligada aos temas na agenda daquele país. Ele coloca na agenda como prioritários segurança e defesa nacional, por exemplo. Baixa política não significa assuntos menos importantes, mas para determinados países são temas que na agenda internacional vão sendo deixados, de certa forma, por último. Temas econômicos, sociais, então eu falava de direitos humanos, eu falava de mudanças climáticas.
O Brasil é um país que ele foca muito na chamada baixa política e, a meu ver, de forma muito correta, porque são temas que são cada vez mais importantes e necessários de discussão e de avanços. Então, baixa política e alta política seria mais ou menos isso. Segurança e defesa nacional e todos os outros temas econômicos, sociais, ambientais, na agenda internacional. Aí a gente poderia dizer que são temas que poderiam ser subnacionais, dos estados, poderiam ser desenvolvidos melhores pelos estados, pelos municípios? De certa forma, sim, Cláudia, porque você veja, estados e municípios não possuem exércitos. Sim. Quem possui exército é o governo federal, é a União, né? É a soberania estatal. Mas estados e municípios, cada vez mais, são chamados a exercerem o seu papel de forma cada vez mais protagonista em assuntos da baixa política. Então, você veja, os estados são responsáveis cada vez mais em cuidarem da questão de emissão de gás de CO2. Os estados são cada vez mais instados a se envolverem em temas de direitos humanos. Veja essa crise humanitária que a gente tem na Europa, veja essa crise humanitária que nós temos aqui na América do Sul, venezuelanos chegando ao Brasil, esses problemas fronteiriços. Nós precisamos dar apoio a essas pessoas, porque uma vez dentro do território nacional, eles devem ser tratados como cidadãos, por mais que não tenham essa cidadania, essa nacionalidade, mas eles têm a cidadania porque estão aqui vivendo como cidadãos. Então, os estados e municípios, eles devem sim atuar cada vez mais nesses assuntos da chamada baixa política. No seu livro, você fala de paradiplomacia e interdependência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre interdependência, porque eu achei muito importante. Perfeito. E não sou eu que vou falar, é você. Perfeito. Veja bem, quando a gente fala em relações internacionais, Cláudia, existe da mesma forma que em economia, né, o conceito de soma zero, teoria de jogos, as relações internacionais também utilizam isso. O que seria o conceito de soma zero? Em relações internacionais, há estados que pensam que para que um estado ganhe, o outro necessariamente tem que perder. Então vamos visualizar como uma pizza. Eu sou um estado soberano, eu quero sempre a pizza na sua totalidade para mim. E o outro estado, ele não vai ter nenhuma fatia sequer dessa pizza. E aí, em 1989, dois cientistas políticos americanos, Robert Keohane e Joseph Nye, um da Universidade de Princeton, outro da Universidade de Harvard, eles surgiram com o conceito de interdependência complexa, que na verdade diz o seguinte: a reciprocidade entre os estados, ela existe e ela pode ser benéfica para ambos. Então, jogo de soma zero, para que se nós podemos cooperar? Falar em interdependência também é falar em cooperação. Porque uma ação que um Estado tome, necessariamente num mundo cada vez mais globalizado, vai impactar outro Estado ou outros Estados. Nós temos essa interdependência, ou seja, o que eu faço no Brasil vai necessariamente impactar a economia mundial, as relações internacionais, os interesses de outros países. Então, os estados, eles vivem cada vez mais nessa interdependência. André, sua explicação é assim maravilhosa. Aí me veio assim um alerta. Se os estados vamos dizer assim, os estados, né? Se os estados trabalharem tanto com essa paradiplomacia, globalização, né? Isso não vai prejudicar no fundo de participação dos estados? Porque os estados têm o fundo de participação com o governo federal. Sim. Certo. E se eles evoluírem, o meu medo é que o meu estado, o outro estado, perca um pouco desse fundo de participação nacional. Eu vou te dizer que é exatamente o contrário. E é por isso que a paradiplomacia é uma atividade tão benéfica. Veja, o fundo de participação do Estado é um retorno do que o Estado gerou e mandou para a União. Sim. Então, quanto mais atividade paradiplomática o meu Estado, o Estado de Alagoas, por exemplo, exercer,
a cidade de Maceió, as cidades do interior de Alagoas, quanto mais atividade paradiplomática, quanto mais atração de investimento eu conseguir para o meu estado, maior será o PIB do Brasil, maior será o fundo de participação do estado, maior será o fundo de participação dos municípios. Porque eu estou trazendo investimentos para a minha localidade. Veja, e aumenta o PIB. E aumenta o PIB. O IBGE fez em 2012, Cláudia, a primeira pesquisa e perguntou aos prefeitos: prefeito, você possui alguma atividade internacional no seu município? E naquele momento o IBGE fez a pergunta aos então 5.665. Hoje nós já temos mais de 5.700 municípios. E apenas 113 municípios no país possuíam alguma forma de atividade paradiplomática. Ou uma secretaria municipal, ou uma assessoria, ou um assessor, uma pessoa responsável pela cooperação internacional. Isso é muito pouco? Isso é muito pouco. Isso representa 2% dos municípios no Brasil. Mas que bom que não é inexistente. O caminho se faz caminhando, já dizia uma portuguesa que eu conheço. Então, é necessário avançar. As atividades paradiplomáticas, elas são benéficas para o Estado, para o município e, consequentemente, o Estado brasileiro, o governo federal, também ganha, por tabela, todos esses benefícios. Então, é necessário que os prefeitos, que os vereadores entendam, busquem entender sobre paradiplomacia, sobre a importância para os seus estados, porque a torneira do governo federal já fechou há muito tempo, os estados e os municípios não possuem mais receita como possuíam antigamente e a gente tem que se virar nos 30. André, e aí você está falando e eu estou aqui minhocando, né? O nosso município já praticou essa, vamos dizer assim, essa paradiplomacia. Sim. Na hora que conseguiu trazer a Braskem. Sim, não certamente. É? Na hora certamente. que ele consegue trazer outras entidades estrangeiras para o nosso estado, ele está praticando uma paradiplomacia. Perfeitamente. O que é importante sopesar nesse contexto, Cláudia, é que a atividade paradiplomática ela não deve ser espaçada sem um planejamento. Falar em paradiplomacia é falar em planejamento estratégico. Eu falava no seminário na segunda, eu falava ontem no SESMAC. É inquestionável que os prefeitos, no ano 2018, século XXI, possuem um planejamento estratégico. Eu não questiono isso. O que eu questiono é quais são as variáveis que são levadas em consideração para o desenvolvimento desse planejamento, para a criação desse planejamento, Cláudia. Ou seja, eu faço um planejamento estratégico para o meu município, como política pública e não como política governamental, que há uma diferença. Política governamental eu vou pensar na minha gestão. Ou como política partidária Ou também. como política partidária, o que seria muito pior. Quando eu vou fazer o meu planejamento estratégico, prefeito, governadores, eu penso em todas as variáveis, eu considero que relações internacionais é uma variável importante para constar no meu planejamento estratégico. Eu tenho dúvidas se os estados brasileiros pensam dessa forma. E é por isso que eu conclamo todos os estudantes de administração, de gestão, que passem a considerar as variáveis internacionais nos planejamentos estratégicos e, sobretudo, os prefeitos. André, eu não estou muito satisfeito com o planejamento estratégico. Eu quero voltar no outro bloco. Perfeito. Certo? Perfeito. Até o próximo bloco.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Meu caro telespectador, meu caro internauta, eu estou deslumbrada com a paradiplomacia e interdependência. O livro do meu entrevistado de hoje, que isso não é uma entrevista, é um bate-papo, com o querido cientista político André Aprígio. André, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre planejamento estratégico. Perfeito. Aí me veio aqui uma coisa. Será que todos sabem o que é um planejamento estratégico? Porque até na minha casa eu tenho que fazer um planejamento estratégico. Verdade, verdade. Eu vou pegar o seu exemplo. Quando a gente vai, de uma forma muito simplista, se eu decido fazer a feira mensal e eu vou a um supermercado, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso me planejar. Como que vai ser o meu dia, que horas eu vou sair de casa, qual o melhor caminho que eu vou até o supermercado, se eu vou utilizar o carro, se eu vou de ônibus, transporte público, qual o melhor horário para chegar no supermercado, qual é o melhor dia, se eu vou comprar verduras e legumes, eu posso ir num domingo? Provavelmente não, provavelmente eu tenho que ir numa segunda-feira ou numa terça-feira, se eu vou comprar a feira do mês, se eu vou comprar pouca coisa, eu preciso me deslocar até um supermercado mais distante, se eu só vou comprar pouca coisa, será que a vendinha da esquina não me é suficiente? Então, planejamento estratégico é você planejar passo a passo as ações que você vai fazer até atingir o seu objetivo maior. Se o meu objetivo maior é fazer a feira do mês, eu preciso me planejar para chegar até lá. Quanto eu tenho para gastar? Quanto eu vou dispor de tempo? Isso. Será que eu posso ir de manhã? Será que as filas de manhã não são maiores no caixa? Será que não é melhor ir no final da noite? Então, se planejar para as ações. Quando eu falava em planejamento estratégico dos municípios e dos estados, de uma forma muito simplista, é isso. O que é que o prefeito, o que é que o governador tem de objetivo até o final da sua gestão, mas que perpasse a sua gestão, que seja política pública, que mesmo que ele não se reeleja, a sociedade continue tendo os dividendos, ganhando os benefícios daquela política pública. Então, planejamento estratégico tem que considerar paradiplomacia, relações internacionais, porque há muitos, Cláudia, há muitos municípios no mundo afora, e até mesmo no nosso grande Brasil, que já enfrentaram muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje em Maceió, que nós enfrentamos em São Miguel dos Campos, por exemplo, problemas de infraestrutura básica, cidades sem nada, a população largada, enfim, ao relento, sem transporte digno, transporte caro, ônibus sem ar-condicionado, ônibus escolar que não existe. Sem estrada. Sem estrada. Quer dizer, é preciso considerar que outros municípios, outras cidades já passaram por esse problema e nós não precisamos necessariamente reinventar a roda. Mas é necessário ter estrutura, capacidade institucional. Precisamos ter funcionários públicos, sejam eles de carreira ou comissionados, cada vez menos hoje, que bom, mas que eles tenham capacidade institucional, Cláudia, que eles tenham conhecimento, que eles se capacitem
para buscarem cada vez mais benefícios e benesses para o nosso estado, para as nossas cidades. Aí eu diria assim, um planejamento estratégico é feito por todos os ministérios, por todas as secretarias e depois se junta e vê as prioridades. Um planejamento estratégico é feito por esses atores que você mencionou, mas sobretudo pela participação ativa da sociedade. Fazer um planejamento estratégico deveria exigir a implementação de audiências públicas para que a sociedade também diga: esse planejamento estratégico me representa. Eu vejo, cidadão maceiense, que eu reconheço nesse planejamento estratégico os meus anseios, os meus interesses, as minhas necessidades. Planejamento estratégico, Cláudia, não pode ser feito num gabinete com ar-condicionado, com 4 pessoas tomando um cafezinho quente. Isso. Planejamento estratégico deve ser feito nas câmaras municipais, em audiência pública, com as organizações, os líderes comunitários e o povo decidindo em conjunto o que é melhor para a sua cidade. E eu gosto muito de falar em planejamento estratégico porque eu estagiei na ONU, na diretoria de planejamento estratégico. Era isso que eu ia lhe perguntar. Então é necessário alargar cada vez mais, não apenas a participação da população, mas as variáveis que vão compor esse planejamento estratégico. O então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele fez um dos melhores planejamentos estratégicos na primeira gestão dele e ele considerou as variáveis internacionais, não porque o Rio de Janeiro é uma cidade enorme, não, é porque o Rio de Janeiro precisava naquele momento alargar o seu campo de visão, considerando todas as variáveis internacionais. Inclusive, o Dória, em São Paulo, ele trabalha muito com as empresas privadas. Parceria, trabalhava, né? Que parceria é a palavra de ordem. Isso. Sempre foi e cada vez mais está sendo, Cláudia. Eu trabalhei muito em diversos projetos com o prefeito Dória. Enfim, ele se desvinculou, né? Ele é pré-candidato. E nós tivemos muitas discussões em projetos que ele chamou a comunidade internacional presente em São Paulo. Então, o Dória, nos primeiros 5 meses de mandato, ele teve mais de 37 reuniões com representações diplomáticas diferentes. Então, o que foi que ele fez? Ele chamou a Embaixada de Portugal, o Consulado-Geral de Portugal, por exemplo, em São Paulo, e disse: olha, a minha área de relações internacionais não é a área para trocar apenas bandeiras e brindes e presentes. Isso é importante porque aproxima os povos. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero parcerias, eu quero conhecimento técnico. Os empresários portugueses em São Paulo, por exemplo, foram os responsáveis, esse ano, pela reforma da frente do Teatro Municipal. Os empresários italianos reformaram 3 praças absurdamente importantes na cidade de São Paulo, um projeto de entre 5 e 8 milhões de reais. Os empresários espanhóis a mesma coisa, os franceses a mesma coisa. O que é que nós estamos fazendo? Hoje em dia, Cláudia, se fala muito em contrapartida social. A sociedade, os políticos falam muito. As empresas vêm aqui, exploram os nossos recursos e tem que dar uma contrapartida social. Concordo plenamente. Mas o que é que o cidadão também tem feito de contrapartida social pela sua cidade, pelo seu estado? Então é importante que nesse jogo a interdependência existe e nós precisamos cada vez mais cooperar, mas nós precisamos de capacidade institucional, de conhecimento técnico e, sobretudo, de vontade política. Porque sem a vontade política, não anda. As políticas não são feitas, não são pensadas e não são implementadas. André, eu vejo você assim um político social de vanguarda, não é? E você não está falando muito na sua estada na ONU. É verdade. Então eu queria que você dissesse para nós como é a ONU. Olha, a ONU é Porque ele foi ao vivo, ele estava vivinho lá. É verdade. A ONU é uma organização internacional absurdamente importante, cada vez mais responsável por avanços importantes para a manutenção da paz no mundo, para a manutenção da democracia no mundo. Eu participei de um estágio para alunos de mestrado e doutorado, é um programa específico da sede da ONU em Nova York. Esse programa ele é aberto a todos os anos, então eu indico que todo mundo entre no site da ONU, enfim, un.org.
Foi um estágio maravilhoso, foi na Diretoria de Planejamento Estratégico e Recursos Humanos da ONU, em Nova York. Perfeito. Em 2011. Foi, assim, um contato absurdamente importante, eu aprendi muito. Eu também consegui deixar a minha marca na ONU, porque eu fui responsável pela campanha de divulgação de todas as oportunidades de trabalho na ONU, que é o UN Careers. Então, se você entra hoje nas redes sociais das vagas da ONU, isso foi um trabalho lá de 2011, que foi um projeto de mídia social, colocar a ONU nas redes sociais, isso em 2011, né? LinkedIn, Twitter, Instagram ainda não era muito movimentado, mas o Facebook era muito importante. Então, isso é um legado, eu olho hoje para a logomarca, né, do UN Careers, né, a parte de carreira, recursos humanos da ONU, eu olho, tem um pouquinho do André Aprist, tem um pouquinho de Alagoas ali também, do suor e do trabalho. Olha, eu acho isso fantástico, a organização da ONU, os países que fazem parte, como que eles votam. É verdade. Não é? Precisamos, obviamente, ter uma reforma da estrutura da ONU. O Brasil, inclusive, é um país que busca essa reforma do Conselho de Segurança, porque as decisões foram tomadas há muito tempo. A gente precisa ter uma dança de cadeiras ali dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Isso é uma luta do governo brasileiro há muito tempo, da diplomacia brasileira. Mas, mais uma vez, a diplomacia ela é feita... o caminho se faz caminhando. Você não pode fazer uma atividade diplomática, uma atividade paradiplomática, achar que você vai conseguir de imediato o resultado. Às vezes é necessário um esforço maior, mas o resultado positivo certamente virá. E isso tudo que nós estamos falando tem aqui nesse livro de Paradiplomacia e Interdependência, que você vai dizer novamente onde se pode adquirir e vai resolver o meu problema dos 4 que eu vendi e você não tem mais. Vamos mandar, vou entrar em contato com, enfim, pela Amazon.com, então amazon.com.br, enfim, o livro A Cultura. Livraria Cultura, se não tiver na loja física em Maceió, eles fazem a encomenda, americanas.com, submarino.com, Livraria Martins Fontes, Saraiva, enfim, todas as grandes livrarias do país você pode encontrar o livro. Ele é o sucesso de vendas, é o livro da categoria mais vendido no Brasil hoje, que para mim é motivo de orgulho e eu fico muito feliz. Ele está na categoria Administração ou Economia? Ele está na categoria Relações Internacionais. Relações Internacionais, Política Internacional em Paradiplomacia. Hoje você encontra raríssimos livros sobre esse tema. Livros importantes, eu julgo que existem 3 no Brasil e, para o meu orgulho, o meu continua sendo o mais vendido. Espero que continue assim. E você teve, assim, um prefácio importantíssimo. Isso é um capítulo à parte. Do Noé Cornago. O Noé Cornago, ele é a maior assumidade. Eu diria que se um estudante de direito, um profissional de direito, fosse escrever um livro hoje, Pontes de Miranda estivesse vivo, Noé Cornago estaria para Pontes de Miranda. Ele é um professor da Universidade do País Basco. Hoje, você ter um trabalho científico sobre o tema de cooperação internacional descentralizada, paradiplomacia, diplomacia federativa, sem citá-lo... por ele? Não, sem citá-lo, o seu trabalho na banca já seria olhado de uma outra forma. Quer dizer, você não citou Noé Cornago, não faz sentido. E ter o meu livro prefaciado pelo professor Noé Cornago é algo que, assim, o prefácio é uma aula à parte. Então, se você não comprar o meu livro pelo livro, compre pelo prefácio, que você já vai entender muito sobre cooperação internacional. André, muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudio. Gente, não poderia ser melhor as informações sobre o livro. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.